essa noite fortalecer o nosso coração com algo que é fundamental para nós continuarmos de pé. Nessa noite o Senhor possa ministrar o coração de cada homem e cada mulher nesse lugar com algo que só o Senhor tem. Nós não podemos produzir. A fonte é o Senhor. E sem Senhor nós não vamos conseguir chegar bem no final. Se o Senhor não nos der, nós não vamos conseguir vencer. Se o Senhor não nos der, nós não vamos resistir. O Senhor sabe disso. Pai, nessa noite eu quero pedir para o Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Porque sem a fé, as nossas canções serão apenas músicas. Sem a fé, as nossas orações serão apenas palavras ditas, Senhor. Sem a fé, a Bíblia que nós temos na mão será apenas mais um livro que lemos. E no final da nossa vida, tudo terá sido enfado e canseira. Mas, Senhor, se nós permanecermos na fé, ainda que a nossa vida custe para esse mundo, Senhor, vai ter valido a pena. Por isso, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que de uma forma muito especial o Senhor venha nos ministrar nessa noite. Os dias são maus, Senhor. Os dias têm se tornado cada vez mais difíceis. E não podia ser diferente. Não é que a gente espera que seja diferente. O Senhor já disse na tua palavra que esse mundo, ele jaz no maligno. O Senhor já disse na tua palavra que o príncipe desse século, ele tem governado esse mundo, Satanás e os seus demônios. Não é que a gente espera algo diferente desse mundo, porque esse mundo não pode nos dar algo diferente. Só o Senhor pode nos dar algo diferente. E o prêmio da nossa perseverança nós vamos receber do Senhor na eternidade. Mas para chegarmos até Ti, Senhor, na eternidade, nós precisamos resistir aqui. Nós precisamos de força aqui, nós precisamos de ânimo aqui, nós precisamos de coragem aqui, nós precisamos de resistência aqui. E só tem um jeito de nós ficarmos de pé, Senhor, dentro desse mundo tenebroso, terrível. É se o Senhor nos der fé. A fé que nós produzimos não nos leva para o céu, mas a fé que vem do Senhor é bastante para que continuemos de pé, com os nossos olhos fixos no autor e consumador de todas as coisas da nossa fé. Bendito seja o Senhor. Nessa noite esse é meu pedido, Senhor. Vem nesse lugar, nesse ambiente de adoração que foi construído nesse lugar, que foi buscado nesse lugar, e toca na vida de cada um dos teus filhos com a fé necessária para que eles não desistam, para que eles continuem de pé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Fé. Quero falar um pouquinho hoje de fé. Eu fiz algumas anotações aqui e não deu nem tempo de anotar aqui no negócio. Quem não tem fé, peca. Obrigado. Quem não tem fé, peca. A fé, embora seja assim, algo místico, e quando nós falamos místico, nós estamos falando do quê? Sobrenatural. Ela vai me exigir algo palpável aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós não somos salvos senão pela fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Então, a fé que salva é um dom. A fonte da fé é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque não há nada que você possa fazer. E quando eu digo fazer, é pensar que é o seu trabalho, que é o meu trabalho. É o trabalho dele. Essa é uma obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 fala sobre dons espirituais. Lá tem o dom da fé. Essa fé que você precisa para continuar firme, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse ficar firme aqui hoje. A fonte é o trono da glória de Deus. Aliás, a fonte é aquele que se assenta no trono de glória. É dele. É dele. E agir sem fé é pecar. Tudo que eu fizer que não proceder de fé, Romanos capítulo 14, versículo 23, de fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, como nós temos um desafio? Hoje à tarde eu estava descansando e orando, descansando. Aí depois orando, dormir, aí acorda, ora. Tô nessa. Aí fiquei pensando, meu Deus do céu, como não é fácil ficar firme. Tô falando só de pecado, não. Porque o pecado, ele é prazeroso. O pecado é satisfatório. O pecado, de certa forma, ele é até motivador. Você já viu alguém com preguiça de pecar? Ninguém tem preguiça. Mas para pecar não tem preguiça. É animado para pecar? Nunca vi. Não, estou falando disso. Eu estou falando de você estar em um lugar em Deus. Você está buscando um lugar em Deus, ok? Que você começa a perceber que esse mundo aqui não vale mais a pena. Já viveu momentos assim? Algumas pessoas pensam que isso é um sentimento um pouco depressivo. Não, cuidado. Uma coisa é você ter depressão, que é um problema importante, é uma doença importante, né? Uma coisa é você estar vivendo um momento de desilusão por conta de uma decepção. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você. Não tem nada de errado. As coisas estão no curso, você está lutando ali, mas você começa a perceber que não vale a pena. Essa semana, meu Deus, os números vão se atualizar. Mais de 50 mil pessoas morreram no terremoto lá na Turquia. Nós vamos orar pela Turquia. A bandeira aqui hoje é da Turquia, para que ninguém depois não fique pensando outra coisa. A bandeira aqui é da Turquia. Vamos orar pela Turquia. Mais de 50 mil pessoas morreram na Turquia, morreram na Síria. Gente, a Síria está sofrendo há anos. Você vai vendo as coisas acontecendo, saindo de uma pandemia agora há pouco tempo. Meu Deus, quanta dor, quanta pressão sobre nós. Então esse mundo, ele vai te pressionar. É fogo. Passar pelo fogo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Cristo está às portas. O tempo está muito curto. Muito curto. Então é natural que agora no desfecho final, querida, as coisas fiquem mais intensas. Então é natural isso acontecer. Então o fogo agora, a exigência, fogo fala de purificação. Fogo fala de pureza, refinar, refinamento. Tem que refinar, apurar qualidade. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, o Senhor vai usar isso para apurar o caráter da sua noiva.
Você se lembra? Você que é casado? Você se lembra quando você se casou? Você começou a se relacionar com a sua esposa, conheceu ela. O passado dela não te interessava. Justo, não é verdade? Então você como marido, hoje marido, mas antes não, você conheceu ela agora, o passado dela não interessa. Interessa daqui para em diante comigo. Assim é com Cristo. Quando nos encontramos com Jesus, Ele perdoa o nosso pecado e joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Para dizer, daqui para trás, não interessa o que você fez e quem você era, porque você se arrependeu e me buscou como teu único Senhor. O que importa é daqui para frente. Então daqui para frente, Jesus diz para a igreja, é exigência, você é minha noiva. Assim como um dia você casou com Daiane. Vocês começaram a namorar, tinha uma história, não interessa, daqui para frente comigo. Daqui para frente, você com a Daiane, aí é exigência, não é? Não dá para ser uma noiva qualquer. Você casaria com uma noiva qualquer, Rafael? Não dá. Não dá. Cristo é assim com a sua igreja. Ele nos recebeu como estávamos, reconhecemos a nossa culpa diante dele, ele perdoou o nosso pecado e disse, agora é daqui para frente, eu te santifico daqui para frente, como minha noiva. Ele está chegando para se casar com essa noiva. Ele vai vestir a noiva. Ele vai bancar o vestido da noiva. Ele vai bancar a festa com a noiva. Ele vai bancar tudo. Por quê? Porque é para ele. Não é para ele. Não é uma festa para os convidados, não é um banquete para os convidados, tudo é para ele. E tudo que esse mundo produz é para nos tirar desse lugar chamado casamento com o noivo Jesus. Tudo que esse mundo vai produzir. E a fé é o que vai te dar condição de chegar nesse lugar. Eu anotei aqui, em primeiro lugar eu anotei, a fé é um dom, não é seu. Isso já é um ato de misericórdia, de graça de Deus, sim ou não? Então ele me dá aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque sem fé, Hebreus 11:6. Por que eu tenho que ter fé? Porque a fé é a única maneira de agradá-lo. A palavra agradar aí quer dizer o seguinte, deixá-lo contente, deixá-lo feliz. Só tem uma forma de deixar Deus feliz. O texto de Hebreus 6, ele é claro. Tem que deixar, tem que agradar Ele. Tem que provocar alegria no coração do Senhor. Como eu provoco alegria no coração do Senhor? Não é quando você canta uma bela canção. Não é quando você foge do pecado. Você alegra o coração do Senhor quando você crê que Ele existe e que Ele é o galardoador, o presenteador, o recompensador daqueles que buscam a presença dEle. É o que o texto está dizendo. Isso agrada o coração de Deus. Isso é místico, é sobrenatural. Então, essa fé que agrada o coração de Deus, ela é um dom dEle. Então, eu fazê-lo feliz, eu agradá-lo, me salva. Só que a capacidade de fazê-lo feliz não é minha, não nasce de mim, é tudo dele. Sabe o que isso significa? Isso significa o quanto ele se esforça para me ter e para te ter na presença dele eternamente. Ele está fazendo tudo, absolutamente tudo para não te perder. É aquele homem apaixonado por uma mulher e a mulher não valoriza, a mulher não dá atenção, a mulher não se importa com ele, mas ele faz tudo para agradar aquela mulher, para tê-la. Ele compra tudo, ele faz tudo, ele sacrifica ao máximo para não perdê-la. Somos nós. Em relação ao Senhor, Ele está fazendo tudo. O pecado era uma sentença eterna de morte, separação nossa com Ele. Ele foi lá e fez o quê? Deu o filho dele. Ele falou disso, não tem jeito, não tem como eles pagar essa conta do pecado.
Essa é uma dívida impagável pelo homem. O homem me desrespeitou, porque pecar é desrespeitar o Senhor. Pecar é desonrar o Senhor. Pecar é afrontar o Senhor. Pecar é confrontar a glória de Deus. E ele disse: esse homem me confrontou, olha a ousadia. Então ele gerou uma dívida, um problema sério. Não tem como eles resolverem por si só. Mas então eu vou resolver. Eu vou dar o meu filho para morrer. Eu vou dar o único filho que eu tenho. Vou pegar meu único filho e vou enviar o meu único filho. Esse é meu coração. Filho, pai, se é o que o senhor quer, eu vou. Mas filho, eles vão te perseguir, eles vão mentir a seu respeito, eles vão te caluniar, eles vão te prender, eles vão te humilhar, eles vão fazer o que for de pior, eles vão fazer contra você. Pai, mas é o que o senhor quer para tê-los? Porque eu estou percebendo que o senhor ama esse povo demais. Não é isso que eu quero. Então tudo bem. Filho, vai custar a sua vida. E tem um detalhe, filho: se você falhar com uma palavra lá na terra, você não volta para cá. Você não volta. Você é o santo aqui e vai ter que ser santo lá em todo o seu procedimento. O filho disse para o pai: eu vou. Você já parou para pensar o quanto o pai arriscou? Nós não vamos pensar de forma teológica, pessoal. Não vamos considerar a questão da onisciência de Deus, não. Vamos considerar a atitude dele. Ele estava disposto a tudo. Você arriscaria um bem precioso seu para ter algo que você, assim, a chance de você não ter é quase 100%? Claro que não. Mas o Senhor fez isso com Cristo. Ele não tinha garantia nenhuma de que o sacrifício de Cristo na cruz, quando eu digo que não tinha garantia, é porque dependeria dessas pessoas aceitarem. Deus não manipula a vontade. Então o Robson teve que escolher um dia por Jesus. Ah, se Deus sabia ou não sabia, isso é outra história. Não estamos discutindo isso. Nós estamos dizendo que ele enviou Cristo para morrer por você, Robson. E você podia simplesmente virar as costas para ele. Aí. Soldados romanos não prenderam ele. Pedro, que viu milagres aos montes, não negou ele 3 vezes? Judas, que caminhou com ele, conviveu com ele, comeu com ele, não traiu ele por 30 moedas de prata? Então é risco, não é? Não, mas o pai vai lá e ele coloca tudo para ter eu e você, queridos. É um esforço de Deus enorme. Enorme. Então ele vai lá e paga a conta do pecado. Está resolvido, eles não podem pagar. Eu vou pagar a conta do pecado. Eu vou enviar o meu filho. Se eles crerem no meu filho, a conta do pecado, bispo, já está resolvida. E a gente ainda luta para não crer. E nós ainda caminhamos numa rota contrária para desonrar o que ele fez. Não tem nada mais terrível do que um homem ou uma mulher que teve uma experiência com Jesus tornar a pecar novamente. Não sei se você já parou para pensar nisso. É o cachorro, é a metáfora, né? É a ilustração que a Bíblia usa. É o cachorro voltar para o vômito dele de novo. Então ele faz tudo. Ele fez tudo. A fé que eu preciso ter para alegrar o coração de Deus vem dele também. Ele derrama nos nossos corações. Ele ministra aos nossos corações. Então, em primeiro lugar, fé é um dom dele. O que significa isso? Fé é provisão de Deus para a nossa vida. O que é provisão? Quando falta, recebe. Quando falta, repõe. Não falta provisão. Pare com essa bobagem, estou sem fé. Não. Dizer que estar sem fé é assumir uma desistência do Deus que tudo fez para te salvar. Olha para cá. Nunca mais fale isso. Nunca mais diga isso. Porque o Deus que dá a fé
ele é bastante para ser essa fonte inesgotável de provisão para que não desistamos dele. Dizer que você está sem fé é declarar a insuficiência de Deus. Dizer que você está sem fé é você declarar, afrontar, mentir, acusar o Senhor de não ser suficientemente capaz de me dar o que eu preciso para estar com Ele, porque é Ele que me dá o que eu preciso para estar na presença dEle, é Ele que dá. É chamá-lo de um pai negligente, é dizer que Ele é um pai negligente, um pai ausente, um pai mau, um pai que não sabe cuidar dos seus filhos. Não, o Senhor Deus Todo-Poderoso é um bom pai, como nenhum outro jamais existiu. Então nunca mais diga, eu não tenho fé. Nunca mais diga, a minha fé está fraca. Nunca mais diga, porque fé é provisão de Deus, e está à disposição de todo homem e toda mulher que nele busca. Então, queridos, em primeiro lugar, fé é um dom dele. Em segundo lugar, tudo que eu fizer que não está ligado a crer que Deus existe e que Ele é o presenteador, é pecado. É o que diz Romanos 14, 23. Tudo que não provém de fé é pecado. Não posso. Eu não posso viver nenhuma circunstância e permitir. Você não pode impedir pensamentos de ocupar a sua mente. Você não tem esse poder. A frase de Martinho Lutero, essa frase é muito legal, é muito joia. Ele dizia o seguinte: eu não posso impedir os pássaros de sobrevoarem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho na minha cabeça. Você não pode impedir pensamentos de surgirem na sua mente, mas você pode impedir esses pensamentos construir valores na sua vida. Isso você pode. Então você pode vir pensamentos de dúvida. Será que Deus me ouve? Será que Deus está comigo? Será que o Senhor de fato cuida da minha vida? Será que o Senhor me perdoou? Isso é um pensamento que passa na mente de muita gente. Será que Deus me perdoou de todo o mal? Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus diz vale. E se Ele diz que se confessarmos todos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, eu quero lhe dizer nessa noite: Ele é fiel e justo para perdoar todo o teu pecado e te purificar de toda injustiça que esse pecado produz. Mas se vem na mente a ideia: será que Ele me perdoou? Será que Ele vai me salvar? Será que Ele realmente vai voltar? Esses pensamentos podem passar na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. A Bíblia fala sobre dardos inflamados. Efésios capítulo 6. Dardos inflamados das trevas. Setas. Salmo 91 fala de uma situação de ataque que aqueles que estão em Deus podem sofrer. Fala da mortandade, fala da peste, fala do laço passarinheiro, fala de um monte de situação de risco que eu e você podemos viver. Mas essas setas, elas só vão encontrar efeito na nossa vida se nós permitirmos. Então vem uma seta de dúvida, quebra ela. Eu assisti um filme essa semana. Aí no filme tem uma cena lá que um personagem lá, ele é estocado com uma lança no peito. Então é estocado assim, a lança vem, prende ele atrás e fica preso com a lança assim. Mas ele é o herói, né? Então o herói tem que vencer, né? O herói não pode morrer estocado com a lança, né? Pode? Não pode. Mas ele está lá preso. Ele pega então aqui a lança, ele quebra a lança aqui, quebra, ele vai e sai da lança. É isso aí. Eu falei assim: é isso aí a fé. Os dardos inflamados, é isso aí. Vão vir, mas eu vou sair. Você não pode ceder. Porque se você ceder, você vai começar a decidir fora da fé. O que é decidir fora da fé? É decidir fora de uma vontade de Deus. Você vai decidir fora de uma vontade de Deus. Você vai decidir agora de acordo com o processo natural das coisas. Natural. Um exemplo: alguém está doente, tem uma doença importante, uma enfermidade importante, tem um câncer, que é uma enfermidade importante.
Qual é o processo natural? Morrer. Ah, mas tem tratamento? Tem, mas é grave. Processo natural. Um casamento é desgastado, já teve traição, violência física, aquela coisa toda, aquela bagunça toda, né, que a gente sabe. Qual é o processo natural? Separação mesmo. Aos filhos, está nas drogas e mergulhado nas drogas. Qual é o processo natural? Esse jovem se afundar cada vez mais nas drogas, se afundar cada vez na prostituição. Esse é o processo natural. Mas quando eu, que quero fazer Deus contente, deixar Deus contente, quero agradar a Deus, para alcançar a eternidade, eu entendo que Ele existe e Ele é o presenteador de todos que o buscam. E agora é importante entender qual é esse presente. Qual é esse presente? Qual é esse prêmio que Deus dá para aqueles que o buscam? Não é o milagre que você precisa, é a fé necessária para você continuar firme diante das suas lutas. O galardão, joga de novo lá Hebreus 11:6. O prêmio, o presente, porque eu tenho que interpretar o que significa dentro do contexto. Hebreus 11:6. Eu tenho que entender o que significa algumas coisas da Bíblia dentro do assunto. Então está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível deixar Ele contente, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe. E Ele se torna esse presenteador. O assunto aí não é te dar um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, uma cura. Não, o assunto aí não é esse. Embaraçado com as tuas lutas, ele está dizendo: para de reclamar, para de murmurar, para de se lamentar, para de se vitimizar, para com tudo isso. Você se esqueceu do Deus que você serve? Vem para cá. Ai, põe a culpa no diabo, põe a culpa nos demônios, põe a culpa na família, põe a culpa no governo. Não, Ele é Senhor sobre todos e tudo. É Ele que provoca situações dessa forma para nos provocar a saber que Ele tem todo o poder. Os discípulos estão no mar da Galileia. E aí, de novo, né? Gente, ir para o mar com Jesus, eu estou começando a crer que não é uma boa. Não é uma boa. Nós estamos programando um passeio com os homens aí, uma pescaria. Depois, claro, de atender as mulheres, né? Porque a gente primeiro vai lá e junta os gravetos, né? Então, vamos pensar esse negócio aí. Ir com Jesus, o crente não me parece, não é um bom negócio. De novo, eles vão para o mar. O que acontece quando eles estão no mar? Tempestade, vento, ondas querendo fazer o barco naufragar. Eles ficam malucos, desesperados. Eles ficam angustiados, aterrorizados com tudo que está acontecendo. Jesus estava no barco. Só que tem um detalhe. Jesus estava no barco fazendo o quê? O que ele estava fazendo no barco? Dormindo. Meu Deus, não existe isso. Não faz o menor sentido. No evangelho de Marcos, quando fala sobre isso, ele está dormindo. Ele podia pelo menos estar orando, né? Que se tem tempestade, se tem vento, o barco vai afundar, a situação está feia. Que coisa, né, assim, não consola o coração. Se olhar para o lado assim, ver Jesus orando, intercedendo pela situação, a gente fica mais seguro, não fica? Assim, não, pelo menos Jesus está orando aqui, né, e o Pai vai ouvir ele, né? Não, eles olham para a popa do barco, Jesus está dormindo, irmãos. Gente, se eu vou para o meio de uma luta, eu vou como? Bíblia debaixo do braço, consagrado, jejum, não é assim? Não, Jesus quando vai para a luta, ele vai como? Com um travesseiro debaixo do braço. Isso não é lógico, isso é loucura. E aí no meio do meu maior desespero, o Senhor está tranquilo, está calmo. Sabe por quê? Porque Ele não perde o controle. Quem perde o controle somos nós. Marcos capítulo 4, versículo 35, narra essa história. E é tão lindo, irmãos, é tão lindo ver como o Senhor, Ele nos provoca. É tão lindo ver como o Senhor, Ele quer quebrar. Ele quer quebrar, Ele quer humilhar a nossa incredulidade. Ele chama os discípulos. O versículo 35 está dizendo: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Ele chama. Você está vivendo uma luta, porque uma coisa, vamos te fazer uma diferença aqui. Uma coisa é você viver dificuldades, lutas e tribulações. Outra coisa é você viver problemas. Ok? Lutas, dificuldades, tribulações
fazem parte da história desse mundo, fazem parte da nossa vida, são colheitas do que nós plantamos, e aí vem as consequências, mas em Deus a gente vai vencer. Problema é quando você não resolve algumas situações da sua vida. Então, por exemplo, você deve a alguém, não paga, não dá satisfação e não procura essa pessoa. Você vai ter dificuldade? Ou você vai ter problema? Problema. Você tem uma vida financeira hoje que não tá sendo suficiente para você, para você viver, mas você está trabalhando, está ralando, você está vivendo uma dificuldade. Consegue entender a diferença de dificuldade e problema? Jesus, ele nos leva para situações de dificuldade. O barco cheio de água, você tem uma prova, você tem uma evidência de que ele vai afundar. É a prova que você tem, vai afundar. Talvez você está olhando para algumas lutas, alguns problemas que você está vivendo, e você tem a evidência, vai dar ruim, vou perder, vou sofrer, vou ter dano, vou perder minha família, vou perder minha credibilidade. As evidências a seu favor é de que você vai perder. Mas Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé, a palavra fé significa convicção. A palavra fé significa certeza. A palavra fé significa eu tenho certeza que o meu relacionamento com Deus é bastante para cuidar de mim. Hebreus 11:6 está dizendo que sem essa convicção eu não agrado o coração do meu Deus, porque eu estou negando a existência dele. Ainda que eu tenha uma evidência real de que tudo vai dar errado, você tem que acreditar, ainda tem uma chance de algo bom acontecer. Ainda tem uma chance. A fé que agrada a Deus é isso. O texto está dizendo, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. E se Ele existe, Ele está pronto para prover o que é necessário. E o que é essa provisão? Continuar firme nele, apesar do barco se encher de água. O barco está enchendo de água. A certeza é que ele vai afundar. E o versículo 38 diz: Jesus estava na popa dormindo. E o autor, ele parece que assim, parece que ele quer tirar ele quer dar uma sobre o travesseiro. Sabe o que a falta de fé que desonra a Deus e que peca faz? Nos faz sermos arrogantes com Jesus. Você não tem o direito de ser arrogante com Jesus. Você está doente? Ele não te curou ainda? Descansa. Ele não te curou ainda porque ele não quis. E se ele não quis, ele sabe por que ele não quer. E se ele não quer, é porque tem coisas muito mais valiosas para ele fazer do que simplesmente responder o que eu peço para ele. Eu preciso saber descansar na soberania dele. Eu preciso saber me submeter à soberania dele. Os discípulos olharam para Jesus dormindo no barco com eles. Olha o que eles dizem no versículo de número 38. Olha o questionamento. O Senhor não se importa com a gente? Você já falou isso para ele? Você já disse isso nas tuas orações para ele? Você já disse isso nos teus choros para ele? E pensou que era bonito, né? Não. Você estava contradizendo algo que ele te deu, chamado a fé, para você vencer. Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa com o que acontece de ruim conosco? O Senhor não se importa com os problemas que a gente vive? O Senhor não se importa com as lutas que nós estamos vivendo, os choros que nós temos nesse mundo? E se você perceber na sequência desse texto, Jesus foi acordado pelos discípulos. Eu olho para esse texto assim, Jesus não queria dormir. Jesus não estava cansado. Jesus não estava com sono. Jesus apenas estava no controle de tudo, só isso. A nossa fé precisa andar nesse mesmo ritmo. Ele está no controle de tudo. E se Jesus está dormindo no barco, vou deitar do lado dele. O barco está enchendo de água. Mas se o meu Senhor está deitado nesse barco, está enchendo de água, vou deitar do lado dele. Porque se eu me conformar com ele, Paulo fala isso aos Filipenses, me conformando na sua morte,
para que também esteja eu conformado na sua ressurreição naquele grande dia. Tudo que eu me conformo com Cristo, eu vivo como Cristo. Sim. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse isso. Ele não mente. Se ele falou que estaria todos os dias, ele não vai estar somente no momento das nossas lutas. Ele não vai estar somente nos nossos momentos difíceis. Ele vai estar todos os dias, inclusive nos momentos muito difíceis. Mas eu não ouço a voz de Deus. Eu não tenho a palavra de Deus. Eu não vejo Deus se mover. Deus não precisa fazer nada para mim e para você, para testificar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Absolutamente nada. Se Ele não fizer nada a vida inteira, mas naquele grande dia Ele cumpriu o que Ele disse, que eu estarei face a face com Ele, para mim é bastante. Tem que ser bastante. Mas nós somos tão incrédulos que nós afrontamos o Senhor. Senhor, não te importa? Versículo 39 diz que Jesus acorda. E Jesus, quando acorda, quando o nosso Senhor ele acorda, a primeira fala dele, a primeira palavra dele, não foi para os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor, ele não tem que falar com a gente. É muito bom nós sermos doutrinados nisso também. Ele não tem que falar com você do jeito que você espera que ele fale. Ele já deu a palavra dele, ele já deu aqui, ó. São 66 livros. São mais de 30 mil versículos. Está aqui. Ele não tem que falar do jeito que você quer, na hora que você quer, no momento que você quer. Eu não preciso viver nessa dependência. Pastor, mas Deus fala? Claro que fala. Mas é quando Ele quiser. De uma forma especial, quando Ele quiser. Pastor, mas se eu não posso, o que eu tenho que esperar? Você tem que esperar que Ele esteja no controle de tudo que está acontecendo com você. E que Ele vai resolver. Os discípulos acordam Jesus, isso não te importa, a gente está sofrendo, morrendo aqui, tudo, um monte de medo aqui, não, vou morrer, Senhor. Ele levanta, Ele acorda. E a ação de Jesus, em primeiro lugar, é contra aquilo que estava colocando em risco os seus homens. A primeira ação de Jesus é contra aquilo que estava colocando em risco a vida dos seus discípulos. E Ele vai lá e fala com a circunstância que colocava em risco a vida dos seus discípulos. Vai ter momento que Deus não vai falar nada para você do jeito que você quer. Descansa. Mas Ele vai falar contra aquilo que está colocando a sua vida em risco. Porque quando Ele falar contra aquilo que coloca a sua vida em risco, o mar vai se acalmar. Olha a fala dele, versículo 39. Despertando ele então, ele repreendeu o vento. O que é repreender? É chamar a atenção dizendo: tem alguém aqui com mais autoridade do que você. Tem alguém aqui com mais força do que você. Tem alguém aqui com mais poder do que você. Vento, cala-te. Mar, emudece-te. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. É disso que nós precisamos, queridos. Precisamos de outra coisa. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos que Ele fique no controle. Só que para Ele estar no controle, a fé é fundamental. Para que eu descanse no controle dEle. Existem pessoas desesperadas com alguns episódios da vida, desesperados. E Jesus está dizendo: gente, o barco que está cheio d'água é meu. A água do mar que está enchendo do barco é minha. O vento está soprando para afundar o barco é meu. O mundo é meu e vocês são meus. Então, eu estou no controle de tudo aqui. Descanse. Aí Ele repreende o mar, repreende o vento. Acalma, não é isso? Não tem bonança? Não é o que o texto diz? Grande bonança. Bonança é aquele mar tranquilo. Só que agora no versículo 40, agora Ele vai falar com os discípulos. Agora Ele vai falar. Sabe, às vezes é melhor Jesus não falar conosco.
Às vezes é melhor ele não falar. Às vezes é melhor deixar ele em silêncio, cuidando de tudo na nossa vida. Vamos deixar ele em silêncio, cuidando de todos os nossos dramas. Porque é melhor do que falar, porque quando ele abrir a boca para falar, vai ser muito duro. Versículo de número 40, então Jesus lhes disse: por que vocês são assim tão tímidos? Na verdade a palavra tímida, que aqui a tradução foi bondosa, né? A palavra tímido aqui quer dizer medroso. Por que vocês são tão medrosos? É como se ele estivesse dizendo: eu estou com vocês, vocês me conhecem, vocês já viram, se vocês, o contexto, Jesus já tinha realizado vários milagres, vocês viram coisas sobrenaturais acontecendo, vocês já me viram no controle de todas as coisas, vocês nunca me viram perder o controle, nunca abandonei vocês nunca ficaram vulneráveis, vocês nunca estiveram sozinhos, em nenhum momento eu abandonei vocês. E agora no momento importante, que eu esperava que vocês me alegrassem, que vocês me agradassem, que vocês demonstrassem que são homens que estão aprendendo a caminhar comigo, vocês simplesmente me abandonam. Porque abandonar Jesus é não crer que Ele é suficiente. Abandonar Jesus é não crer que Ele é capaz. Abandonar Jesus é pensar que o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, sua enfermidade, seu dilema familiar, sua crise é grande demais para Ele. Se abandoná-lo. Abandonar Jesus é construir teorias, é construir pensamentos, é dar ênfase para aquilo que ocupa a sua mente, que te distancia cada vez mais de Deus. Isso é abandonar Jesus. Então ele se vira agora para os discípulos. Então vocês estão impressionados porque eu disse para o vento se calar e ele se calou? Vocês estão impressionados porque eu disse para o mar se acalmar e o mar se acalmou? Vocês estão impressionados? O que eu fiz agora é diferente do que eu tenho feito nos últimos tempos que nós estamos juntos? Não é diferente. Porque se para mim é simples curar um enfermo, um paralítico, o que é para mim calar o vento? Se para mim é simples ressuscitar um morto, o que é difícil para mim acalmar o mar? Nunca fiz nada diferente. Agora no momento decisivo, porque estamos vivendo um tempo de descanso, porque eu quero que vocês descansem em mim. Vocês não suportam as provações desse tempo? E ele termina a fala dizendo: como é que vocês não têm fé? Percebe que a fala de Jesus no versículo 40 é uma fala de indignação, não é uma pergunta. A interrogativa do versículo 40, a interrogativa do versículo 40 não é uma pergunta, é uma afirmação de indignação. Como vocês não têm fé? Como? Vocês estavam na festa do casamento. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Vocês viram, trouxeram as águas naquelas talhas de pedra. Eu toquei naquelas talhas. Eu estava lá. E eu interferi na composição química. Era água. Eram 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Eu mexi na composição química desse elemento e transformei aquela água em vinho, fruto da vide. Isso é impossível. Mas por que eu fiz? Porque para mim não há impossíveis. Por que vocês não têm fé? É uma indignação dele, querida. Como não podem acreditar que eu estou no barco com vocês? Esse barco está enchendo de água. O que vocês estão com medo dele afundar? Ei, olha aqui, eu estou dentro dele com vocês também. Ei, vocês perceberam que eu estou também no barco? Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem argumento para ter fé, para ter incredulidade. Então eu preciso ter consciência de que os desafios de Deus estão postos para a nossa vida todos os dias. Pastor, mas por que ele faz isso? Porque ele quer te aprovar. Ele quer aprovar você. Então, Camila, para ele te aprovar perante os anjos e o Pai, ele vai te desafiar. Sandra, para ele testemunhar na eternidade a alegria do coração dele, ele vai te provar.
Só que ele vai te provar com aquilo que você suporta. Ele sabe, não vai. Sabe a criança quando está aprendendo a andar? Aí o pai larga, a mãe larga a criança para andar, ela vai dando aquele espacinho meio torto assim, né? Talvez na consciência da criança ela está toda cheia de medo, não é isso? Mas quem está por detrás ali com as mãos preparadas para segurar a qualquer momento? Quem está ali pronto? Ela está caminhando, você está ali. Se ela desequilibrar, você vai lá e segura na hora. Nós precisamos honrar o Senhor. A fé, ela não aceita recuos. Então a fé é um dom de Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Em terceiro lugar, a fé não aceita recuos. Não aceita volta. Não tem passo para trás. Se você está dando passos para trás quando deveria avançar cada vez mais, algo de muito errado está acontecendo em relação à sua espiritualidade, à sua vida com Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 39. O 38 é importante, a gente leu o 38. O versículo 38 diz que o justo vive pela fé. Quem é esse justo? Importante a gente entender quem que é esse justo aqui que o autor de Hebreus está dizendo. Esse justo não é o homem e a mulher que faz tudo certo, correto? Não é isso, essa não é a ideia. Esse justo aqui é aquele homem e aquela mulher que foi justificado pelo sangue de Jesus. Ou seja, a obra da salvação alcançou a vida desse homem e dessa mulher. Primeira ação da obra da salvação é a justificação. Está justificado. Os seus pecados estão justificados. Os teus pecados estão cancelados. Os teus pecados estão apagados. Então aquilo que te condenava à morte eterna não condena mais. Então esse é o justo aqui, ok? Então o autor de Hebreus, no versículo 10, está dizendo: o meu justo, ele vive como? Como é que esse justo vive? Em uma convicção. Fé é convicção. Fé é certeza. O meu justo vive nessa convicção. Eu sou aquele que sempre vai prover o que é necessário para ele continuar avançando. É disso que o texto está falando. Aí ele diz: mas se ele retroceder, se ele recuar, se ele baixar a guarda, se ele desanimar, se ele murmurar, a minha alma não tem prazer nele. Essa fala é coerente com a fala de Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Só está repetindo. Então esse homem e essa mulher, que sempre vai ter a provisão de que eu sou o Senhor sobre tudo, se ele ousar recuar, não tenho prazer nele. Aí o versículo 39 de Hebreus 10. Aí vem uma declaração de ânimo, que essa tem que ser a nossa declaração, amém? Então vamos lá, senta direito nessa cadeira aí, por favor. Senta direito, arruma aí, né? Porque às vezes vai... Senta direito, por se sentar bem, porque aí o diafragma fica mais livre, né? Dá uma respirada aí, 3 vezes, puxa o ar e solta o ar. Pronto. Estufa o peito aí, fica parecendo um sabiá quando vai cantar. O sabiá quando vai cantar, ele estufa o peito, né, Joaquim? Não, o Joaquim não entende sabiá, não, ele entende de outro passarinho lá. Garrancho, gorricho, como é que chama? É um passarinho aí. Vamos ler juntos aqui? Porque essa tem que ser a nossa declaração diante das nossas lutas. É essa aqui. As lutas que vêm sobre você são tremendas. Mas essa é a nossa declaração. Então vamos lá no 3. Então todo mundo, vamos ler na mesma versão aqui, porque aí a gente fica uníssono. Então vamos lá. 3, 2, 1. Nós... Mas somos... Legal, agora você vai ler com fé de verdade mesmo, né? Você vai soltar a voz agora. Você aproveita, já é uma audição para o Ministério de Louvor. Porque tem um pessoal aqui, eu fico olhando aqui uns back vocal, tem a impressão que eles estão dublando. Fala aí quem já teve essa impressão. Tá vendo? Então, back, solta a voz ali. Então vamos lá agora, de novo. Leia esse texto, olha para esse texto.
Esse é o texto que você tem que repetir ele todas as vezes que você perceber um desânimo tentando tomar conta de você. Vamos lá então? 3, 2, 1, nós... Mas somos... Para quê? É isso aí, essa é a palavra de Deus a teu respeito. Homens e mulheres que não recuam, que não voltam atrás para conservar a sua alma eternamente na presença do Senhor. Essa é a nossa condição. Fé é provisão, amém, queridos? Fé é provisão. Não falta, não vai faltar. A fé funciona. A fé funciona quando ela é invocada. Mas eu quero falar algo agora para... Não vai dar, eu vou ter que falar, deixa isso aqui para depois. Para a gente encerrar, para nós irmos para a ceia. Mas eu preciso falar algo, mais alguma coisa sobre fé. É um dom, tudo que é feito sem fé é pecado. Nós não podemos recuar, fora de cogitação você retroceder. Só que tem uma quarta situação aqui sobre fé, que você precisa entender. Eu anotei aqui. Só, diga comigo, só. Diga só. Só os fracos creem. É isso aí. Amém. Peraí, pessoal. Então fez todo esse movimento aqui, porque eu estou pensando que eu for. Não. É só os fracos que creem. O erro nosso é esse. É pensar que eu sou forte, por isso que eu creio. Você não é. A fé não é pro forte. A fé não é pro vigoroso. A fé não é pro suficiente. Não, a fé é para os fracos. É quem é fraco. Por quê? Porque essa fé que vence não é dele. Não vem dele. Não é produzida por ele. Não é atraída por nenhum bem que ele faça. É um favor de Deus, é fruto da graça de Deus, é fruto do amor de Deus, é fruto do favor de Deus. Então a fé é para os fracos. Então vamos quebrar um padrão aqui que a gente viveu, talvez você viveu durante muito tempo, procurando ser forte para crer. Não, se você está se sentindo fraco, você está vivendo o melhor momento da sua vida para crer que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Porque a fé é para os fracos. Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Em Gênesis capítulo 12, sabe o que diz a respeito desse pai da fé? Diz o seguinte, que esse pai da fé, olha só, foi chamado para assumir um risco. Abraão era um homem rico, financeiramente falando, rico, uma família rica. E Deus fala para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele assumiu o risco, abandonou tudo para ir para um lugar que não sabia aonde. Fé, sim ou não? Ele tem um filho, Isaac, o filho da paixão dele. Isaac já está adolescente. Deus vai lá e pede o filho dele, fala: eu quero que você ofereça o seu filho como sacrifício. Abraão viaja 3 dias para sacrificar Isaac. Nós vamos falar disso um outro dia. Estou preparando essa mensagem, eu quero compartilhar com você, mas não é hoje. Quando ele chega lá, ele prepara o altar, Isaac está amarrado, tudo, ele vai sacrificar Isaac. Deus brada: não precisa, eu sei que você confia em mim. Nós vemos esses episódios da vida de Abraão. O que a gente vai pensar de Abraão? Eita, homem forte, hein? É ou não é? Pensa no homem que confia, não é? Pensa no homem. A fé é para os fracos. Esse homem chamado Abraão, quando ele sai da terra dele, quando ele sai de Ur dos caldeus, e ele vai seguindo uma direção de Deus, ele chega no momento, ele chega no Egito. E quando ele entra no Egito, ele começa a perceber algo acontecendo. Porque Sara era uma mulher muito bonita. Sara era uma mulher, assim, olhando pelas escrituras, o que acontece, e aconteceu, não foi uma vez só. Era uma mulher muito bonita. Então quando ele entra no Egito, quando ele se aproxima do Egito, quase ao entrar, ele chama Sara, a mulher dele. E ele diz assim: Sara, versículo de número 11, Gênesis 12, 11. Sara, você é uma mulher formosa, tem beleza em você. Então, quando nós entrarmos no Egito, Sara,
os egípcios, quando olharem para você, eles vão dizer: essa mulher bonita é a mulher dele. E aí, eles vão querer me matar. Por quê? Porque eles vão querer me matar para ficar com você, Sara, porque você é linda demais, velho. Então, Sara, vamos fazer o seguinte: eu preciso livrar meu corinho. Preciso livrar meu corinho aqui. Então vamos fazer o seguinte: para eles me considerarem por amor de você, para eles me considerarem por tua causa, e para eles não me matarem, me conservarem em vida, vamos fazer um acordo? Diz para eles que você é minha irmã. Olha só. Então vamos lá, fala pra... Gente, nós estamos falando de quem? Do pai da fé, que tinha uma palavra de Deus para ir para um lugar. A rota de Abraão era a rota que Deus traçou para ele. E no caminho nessa rota, ele percebe: vão me matar. Ele quis tomar o controle. Então diga para esse povo que você é minha irmã. E eles combinaram isso e disseram. Eles disseram para os egípcios que eles eram irmãos. Queridos, Sara, é que aí tem uma história, né? A Bíblia não é clara, mas deixa algumas evidências, tanto aqui como no outro episódio, porque Abraão não fez isso uma vez só, ele fez isso 2 vezes, né? Sara foi dada para aquele homem. Imagina a que ponto que chegou. Abraão, vai perdoando aí, mas você pisou na bola aqui. A covardia desse homem. Ele entregou a mulher dele para livrar o corim dele. Ele não confiou. Mas o Senhor chama Abraão, sabe de quê? De pai da fé. Porque a fé é para os fracos. Só que Deus foi lá e perturbou Faraó no sono. E revelou para Faraó quem era Sara. Faraó acorda desesperado. Procura Abraão e diz: por que você me trouxe essa maldição sobre a minha vida? E liberou eles e mandou eles embora. Deus foi lá e preservou a vida deles para dizer: Abraão, não cria as tuas histórias. Eu já tenho as minhas próprias histórias a teu respeito. Somente confia em mim. A fé é para os fracos. Um outro episódio que fala sobre fracos na fé é Moisés. Tudo que Deus tem para nós, para a sua igreja, para os seus filhos, aqui nesse mundo e no vindouro, são coisas grandes. Deus tem promessas aqui também, queridos. Ele tem promessas para esse mundo. Ele tem promessas. Jesus prometeu isso. Jesus disse: não há quem deixe pai e mãe por minha causa, que eu não dê a eles nesse mundo e no vindouro coisas muito mais excelentes. Então, você pode receber coisas muito grandes aqui. Mas é muito comum na caminhada, no meio das lutas, as tribulações, as dificuldades, você começar a pensar assim: mas será que eu sou capaz de viver tudo isso? De você olhar para o tempo do seu relógio e dizer: poxa, eu estou com 40 anos e não consegui nada. Já estou aí com 45. E aí aquele pensamento de incapacidade começa a tomar conta. Aquele pensamento que vai tocando a sua autoestima. Um pensamento que não é do céu, é da sua alma. Você está cansado. Errou tanto, deu tanta tacada errada, que agora você não consegue entender que é capaz. E o Senhor abrindo caminhos largos para você viver algo muito importante que vai te alegrar, mas você se torna incapaz. Não desiste da fé. Não abandona a fé, porque homens e mulheres que abandonam a fé, eles começam a olhar para a força do braço deles. E a força do seu braço é fraca. Mas o braço do Senhor é um braço forte. O nosso braço é braço de carne, mas o braço do Senhor é o braço do Senhor de todos os exércitos. O Senhor aparece para Moisés. O povo viveu mais de 400 anos escravo, sendo humilhado. E o Senhor aparece para um homem fugido. Moisés era um refugiado. Com 40 anos, ele mata um egípcio e ele foge para as terras de Midian e fica ali refugiado cerca de 40 anos. Moisés tinha aproximadamente aqui 80 anos. Refugiado, cuidando do rebanho do sogro dele. Até que um dia uma planta baixa, um arbusto baixo, começa
assim, a impressão que ele teve, que o texto diz, é que parecia que pegava fogo, mas não se consumia. Então estava acontecendo ali algo sobrenatural. E ele chega para ver. Quando ele chega para ver, Deus brada com ele. O brado de Deus diz para ele: ei, para aí. Quero você, mas calma lá. É do meu jeito. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Primeira fala de Deus para Moisés é: ei, para aí. Você não entra aqui calçado. Você não entra aqui preparado. Você não entra aqui com a tua força. Você não entra aqui com a tua experiência. Você entra aqui descalço. E descalço é o símbolo de quem é servo. Você entra aqui com caráter de servo, para me servir. Tira as sandálias dos pés. Ele entra. Aí Deus fala com ele: eu vou te usar para libertar todo esse povo da escravidão do Egito. Você vai falar com o Faraó. Faraó vai ouvir a sua voz. Ele vai libertar o meu povo e o meu nome vai ser glorificado. E você vai conduzir o meu povo para uma terra prometida que eu vou dar a eles. Moisés ouve tudo aquilo. Agora olha o que diz o versículo. Diz sinal para Deus de tudo, porque ele não tem o dever de dar sinal de nada para nós. O mais importante sinal que ele poderia dar, ele já deu há quase 2000 anos atrás. Ele deu Cristo Jesus morto naquela cruz para morrer o meu pecado e o teu pecado. Não seja um fariseu, não seja um hipócrita na fé, porque os hipócritas na fé querem um sinal. Os fariseus disseram: nos dá um sinal e creremos em você. Disseram para Jesus. Jesus disse para eles: nenhum sinal vocês vão ter de mim, senão o sinal de Jonas, que durante 3 dias e 3 noites ficou na barriga do grande peixe. Mas nenhum sinal vou dar para vocês. Não desafie Deus. Desafiar Deus não é pedir sinal para Ele. Desafiar Deus é ficar firme na palavra dEle para sempre, ainda que você não veja nada e não ouça nada. Fique firme. Gideão, um homem medroso. Às vezes é inevitável ter medo. O medo é inevitável. Mas eu quero te falar nessa noite sobre algo que é mais do que inevitável. É a manifestação de Deus. A manifestação do poder de Deus, ela é inevitável. Ele vai se manifestar porque Ele está no controle de todas as coisas. Vamos colocar de pés? A fé é para os fracos. São os fracos que creem. São os fracos que têm a oportunidade de ver a glória de Deus. São os fracos que ganham a chance de perceber Jesus com eles. Sabe qual é a mais importante característica de quem é fraco? Que os fracos, eles desistem. Essa é a mais evidente característica, Joaquim, de quem é fraco. Os fracos desistem. Se você até hoje viveu nessa sina de ficar desistindo, eu quero dizer algo para você nessa noite. Você está no lugar ideal para Deus começar a manifestar a glória dele. Mas você precisa estar atento. São os fracos que creem. Os fracos desistem. Você já imaginou alguém que convive com Jesus quase 3 anos? Imagina, quase 3 anos. E viu? E aí, ele não prestou atenção, ou ele não deu atenção em algumas falas de Jesus. Jesus sempre falou que ia morrer para os discípulos. Sempre falou, ele nunca escondeu. Ele sempre falou, né, pastor Rodolfo? Não, eu vou morrer. E eles não gostavam dessa fala. Ele falou, não, eu vou morrer, tá tranquilo. O filho do homem vai ser levado, vai ser tirado de vocês. E cumpre o que Jesus falou. Jesus é morto. Quando Jesus é sepultado, porque, queridos, a morte é uma ideia de fim na nossa mente, mas na eternidade a morte é a porta de entrada para a vida com Deus para aqueles que creem. Mas existe uma mentalidade de perda, de acabou, de fim, de desistência. Então Jesus é morto e sepultado. E 2 homens de Deus, eles decidem sair. Não saia não. Não saia. Não saia da igreja. Não saia do discipulado que você participa.
Não saia. Quando você tiver a oportunidade de participar da rede de mulheres, participe. Se tiver a oportunidade de participar da rede de homens, participe. Do trabalho com jovens. Não saia. Não saia de um lugar que Jesus está te colocando. Não faça isso. Pode estar tudo cinza. Continue. Jesus estava morto. 2 discípulos fizeram uma escolha. Cuidado com as suas escolhas. Todas as nossas escolhas que não foram feitas por fé vão te fazer pecar. Todas as suas escolhas que te levarem para um caminho que não é o lugar que Jesus quer que você esteja, vai te fazer pecar, porque não foi feito por fé. Não decida fora da fé. Não decida fora da vontade dele, porque você vai pecar. Jesus falou para os discípulos dele, ele disse, livro de Atos capítulo 1, mas ele disse, não saiam da onde? De Jerusalém. Ele falou, não saiam. Ele não falou? Ele falou, não saiam de Jerusalém, fica em Jerusalém. Ele havia ensinado para eles antes da ressurreição tudo que ia acontecer. Jerusalém é o lugar. Ele ensinou isso para eles, levou-os para lá. Ele disse, é aqui que eu vou ser crucificado, é aqui que eu vou ser preso, é aqui que as profecias falam que tudo vai se cumprir. Então Jerusalém não é o lugar de sair, Jerusalém é o lugar da presença de Deus. É uma forma de nos dizer, esse é o lugar que o Senhor vai se manifestar. Mas 2 discípulos, versículo 13 de Lucas 24, eles escolheram um caminho de uma aldeia. O que é uma aldeia? É um lugar. Aldeia é um lugar, não tem nome direito, não tem reconhecimento público, não tem autoridade política, ninguém depende. Jerusalém é uma cidade. Eles foram para uma aldeia chamada Emaús. Esse foi o lugar que eles escolheram. Eles fugiram, eles desistiram. Agora, o que é mais lindo nesse texto, irmãos, é que quem foi atrás deles, isso que é o mais importante desse texto, é quem foi atrás deles. Versículo 15, que diz que enquanto eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, Jesus se aproxima deles. Ou seja, quem tomou toda a iniciativa? Foi o nosso Senhor, ele foi atrás deles. Jesus sempre vai estar em busca dos seus, sempre vai estar, ele nunca vai abandonar. Ele prometeu, ele falou que não ia deixar ninguém sozinho. Aí ele coloca no meio desses 2 discípulos, começa a conversar com eles, só que eles não percebem que era Jesus. Por que não percebem? Porque todas as vezes que eu sair desse lugar chamado fé, você não enxerga o que é sobrenatural, você só enxerga o que é natural. Fora do ambiente da fé é assim, 1 mais 1, quanto que é 1 mais 1? 2 mais 2, 3 mais 3, 5 mais 2. Mas no ambiente da fé, 5 mais 2 é comida para 20 mil pessoas. Então, fora do ambiente da fé, a conta não fecha. Eu não enxergo o que o Senhor está pronto para fazer, para desafiar o que é natural. Eles não perceberam. Esse texto de Lucas 24, que fala sobre desistência, diz então que Jesus vai conversando com eles. E eles perguntam para Jesus se ele era o único, quer dizer, para aquele homem que eles não sabiam que era Jesus, versículo 18, o único em Jerusalém que ignorava tudo que tinha acontecido nos últimos dias. E Jesus pergunta para eles, então me explica o que aconteceu. Essa pergunta de Jesus é interessante, porque assim, vocês estão indo embora porque algo aconteceu e vocês estão pensando que eu não sei. Então me conta a sua história triste. Vai lá, me conta a sua história de perda. Conta para mim. E eles começam a contar a história triste deles. Cada um aqui tem uma história triste. Cada um tem uma história ruim. Cada um aqui tem um motivo, uma história para contar, para desistir. Todos nós temos uma história para contar, para desistir. Jesus disse para eles, me conta de vocês então. Quero ouvir a história de vocês para desistir. Eu quero ouvir a história de vocês que levou vocês a abandonarem. E eles começam a contar.
com prazer. Como a gente tem prazer para contar a história da nossa desistência. E Jesus ouve. Quando eles acabam de contar, versículo 25 de Lucas 24, Jesus diz: nécios, loucos, vocês são loucos, tardios de coração para crer. Jesus confronta eles dizendo: vocês estão loucos, vocês estão vivendo o momento mais importante da vida de vocês, vocês estão vivendo o momento mais sublime da história do mundo, e o coração de vocês não entendeu, vocês estão atrasados, vocês estão com o coração no medo, vocês estão com o coração na morte, na perda, e a vida está reinando, vocês não estão percebendo. Os profetas disseram para vocês, eles anunciaram para vocês, vocês se esqueceram que convinha que o Cristo padecesse, que ele entrasse na glória. E Jesus começou a discorrer para eles desde Moisés. Jesus começou a dizer: a história triste de vocês é só uma justificativa para continuar escravizando vocês. Sabe por que desistimos? Porque nós queremos fazer do enredo da história triste da nossa vida um enredo para governar a nossa vida. Não faça da história triste da sua vida um enredo para te governar, não. Faça da fé o motivo para Deus governar a sua vida. Quando Jesus vai falando com eles, eles estão chegando no lugar que eles escolheram. E Jesus, o texto diz, Jesus ia passar direto. Querido, se você não desafiar, através da fé, Cristo não para com você. Eles estavam chegando em Emaús. E eles insistem então: fica conosco. O texto diz que eles constrangeram Jesus. Ou seja, a forma como eles falaram com Jesus, para Jesus ficar, não foi uma fala assim: fica aí, à tarde. Não, tinha muito coração entregue, porque eles constrangeram Jesus. Eles conseguiram tocar no coração de Jesus, para Jesus ficar. Às vezes nós estamos tão distantes da fé, que a gente fica muito duro, muito seco, né? Coração quebrantado constrange Jesus. Coração humilhado constrange Jesus. Fome e sede dele constrange Jesus. Era tarde, Jesus então entrou. Perde mais tempo não, tá tarde para você, tá? Tá tarde. Já passou da hora de você resolver a sua vida com Cristo. Já era tarde, o dia já tinha acabado, mas Jesus resolveu entrar para ficar com eles. E o que era tarde se tornou numa tremenda oportunidade para que a vida deles fosse transformada. O versículo seguinte diz então que eles se assentam na mesa. E Jesus então toma o pão. O texto diz que Jesus toma o pão e abençoa o pão. Pão fala de corpo partido, corpo despedaçado, corpo moído, para perdoar e salvar todo que nele crê. Ele abençoa o pão e dá o pão para eles. Reparte, ele compartilha a vida com eles, versículo 31. Ele reparte. Quando ele reparte a vida dele com aqueles homens, os olhos deles se abrem. E aquilo que era um homem comum numa caminhada, agora eles perceberam: era o Rei de toda a glória que estava conosco, porque nunca nos abandonou. E qual é a atitude deles? Saem dessa aldeia e voltam para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Eles voltam para Jerusalém. Não saia da fé, fica na fé. Tem uma mesa posta do Senhor para nós. Ele está pronto para abrir os teus olhos diante de todas as dificuldades. Hoje é ceia do Senhor. Para quem que é essa mesa? É para aqueles que creem. Quem crê, honra. Quem crê, assume todos os riscos para honrar aquele que crê. Quem crê, abandona o pecado. Não só luta. Quem crê, foge do pecado. Quem crê, assume o seu lugar em Cristo. Então nessa noite, você tem a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Ser um com Cristo. Ser achado em Cristo. Viver nessa dinâmica chamada fé para a glória do nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, pegar o cálice. Você vai voltar para o seu lugar e vai esperar, e todos nós vamos celebrar a ceia juntos. Amém? Em nome de Jesus.
reconhecemos quem tu és e reconhecemos quem tu és e reconhecemos quem tu és. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina ele amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo?
Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, nós te damos graças pelo teu corpo partido, porque o teu corpo despedaçado perdoou o nosso pecado. Foi essa forma do Senhor pagar a conta que nós não poderíamos pagar. Nós te adoramos essa noite. Consagramos esse pão para o louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Vamos comer do pão todos juntos, em nome de Jesus. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Santo, Posso crer no amanhã. Ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo pecado. Teu sangue que nos limpa de todo pecado. A sua vida foi derramada, Senhor, para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós te adoramos por isso, Senhor. Te agradecemos por isso e consagramos esse cálice como o cálice dessa nossa aliança com o Senhor, feita no teu sangue, para a glória do teu nome. Vamos beber do cálice todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
pode entregar a Ele uma adoração espontânea nessa noite? Você pode dizer a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Ele vive entre nós.
água enchendo e Jesus dormindo. Sabe qual deveria ser o comportamento daqueles homens? Era celebrando o Rei da Glória, como nós estamos celebrando hoje. Adora Ele no meio das tuas lutas. Adora Ele no meio das tuas tempestades. Adora Ele no meio do mar enfurecido. E esse Rei da Glória vai entrar e vai dizer: mar, acalma-te. Vento, cala-te. Deixa Ele tomar o controle de tudo na sua vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aplauda Ele. Honre o nome daquele que é santo. É você dançar quando todos choram. Fé é essa certeza de que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? Cadê a Tawane? Tayane. Mas aqui está escrito Tayane, ó. É Tayane. Obrigado, pastor Wellington. Mais uma vez. Tayane, mãe da Maria Eduarda, do Isaac, da Rebeca e do Caleb. Quase que vem a Tawane aqui, pastor Wellington. Me ajuda. Hoje nós vamos apresentar ao Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor os 4 filhos. Tayane. É possível, viu? Nunca sozinha você esteve. Nunca. Ele sempre esteve com você. Jesus sempre esteve. Jesus vai ser a força que você precisa para mostrar para os teus 4 filhos que só Jesus é Senhor. Fica tranquila. Ele está nesse barquinho aí, né? É bom saber que ele está no barquinho, não é? Estenda sua mão aqui em direção a eles. Mas agora você precisa me ajudar. Quem é quem aqui, né? Eu sei que aqui é o Isaac. Esse é o Isaac. Maria Eduarda. Ó. Meu Deus. Caleb, Rebeca, Maria Eduarda e Isaac. Pronto, já memorizei. Estenda sua mão em direção a eles. Hoje nós vamos consagrar os filhos, vamos consagrar a vida da Tayane ao Senhor. Toda essa casa ao Senhor. O que significa? Mais do que nunca Jesus nesse barco. Deixa Ele dormir. Deixa Jesus dormir. Irmãos, deixa Jesus dormir. Dorme junto com Ele. Ele nos abençoa enquanto nós dormimos. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida, Senhor, da tua filha Tayane, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê graça a ela, sabedoria a ela, autoridade a ela, a fortaleza do Senhor sobre a vida dela, que a fé dela seja renovada todos os dias para a glória do teu nome, e ela seja aquela mulher, Senhor, que vai mostrar aos seus filhos que Jesus é o Senhor. Pai, consagramos ao Senhor a vida da Maria Eduarda, dedicamos ao Senhor a vida do Caleb, a vida da Rebeca, e dedicamos ao Senhor a vida do Isaac, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor os abençoe com paz, que o Senhor os abençoe com alegria, que o Senhor os abençoe com saúde e que o Senhor os abençoe com prosperidade, que essa casa seja vista e reconhecida como casa bendita do Senhor, família bendita do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Dos 4 para você guardar. Nunca se esquecer que Jesus cuida deles e de vocês. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Nós vamos encerrar, mas eu preciso dar alguns avisos muito importantes. Então segura segura na mão de quem está do seu lado aí, quem fica melhor. Sei, segura aí. Gruda aí nessa mão abençoada. Essa mão abençoada aí. Primeiro aviso é o seguinte: amanhã nós vamos ter o nosso jantar de empreendedores missionais. Queridos, esse trabalho que nós vamos realizar amanhã é muito importante. Por quê?
não é pelo resultado que ele vai dar amanhã, mas pelo fato de nós começarmos a gerar uma consciência nesse lugar. A consciência de que os nossos negócios, as nossas empresas, a nossa carreira, a nossa vida profissional é para a glória de Deus e para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, se você ainda não adquiriu o seu ticket para participar do jantar amanhã, é importante você adquirir ele. Lá embaixo vai ter uma mesa para isso, não é isso, pastor Rodolfo? Você pode passar lá, pegar as informações. Você que já deu o seu nome, vai participar do jantar e ainda não acertou o valor do ticket, é importante você também fazer isso lá no finalzinho, tá certo? É muito importante. Você que disse, vou participar do jantar e ainda não fez o acerto. Nós precisamos fechar essa conta financeira para Priscila ficar. Cadê a Priscila? A Priscila vai ficar feliz também. A Priscila tem nos abençoado muito nesse jantar. Amanhã vai ser uma noite maravilhosa aqui. Vai ser uma noite extraordinária. Então você que ainda não adquiriu o ticket do jantar, você pode adquirir ali. A Gigiana me passou aqui um aviso aqui de última hora, mas muito importante. Nós Ontem nós tivemos uma reunião aqui na igreja com os líderes do curso Família Feliz. O que é o curso Família Feliz? É um curso para casados. Não é um curso para família, é curso para casados. Então você é casado, você é casada, é muito importante você fazer esse curso, porque vai trazer muitas respostas de Deus para o seu casamento. Quem aqui já participou do curso Família Feliz e foi bênção? Dá um glória a Deus, é bem forte. Então é bênção. Então, só que as vagas são limitadas. As vagas são limitadas. Nós temos apenas mais 10 vagas só, 10 casais. Então se você não fez o curso Família Feliz, quando acabar aqui, desce lá, vai ter uma mesa também para você fazer a inscrição. Dê o seu nome. Tem que ser hoje. Hoje nós fechamos as turmas, tá bom? Um outro aviso aqui é próximo sábado, 18 de fevereiro, próximo sábado. O que nós temos no próximo sábado? Nós temos rede de jovens acontecendo, tá bom? Rede de jovens. E o tema é muito propício. Sede meus imitadores. Essa é a chamada de Jesus para você, jovem, se parecer com Jesus. Então vem aqui, vai ser uma grande... Filipão, quem vai pregar? Está confirmado? O apóstolo Pedro, da igreja Remanescentes em Cristo, vai estar ministrando aqui. O apóstolo Pedro é fogo, hein? É fogo. Apóstolo, né? Já viu, né? Canela grossa, né? Outro patamar, né? Outro nível, né? Então vem aqui, vai ser uma grande bênção. O apóstolo Pedro vai estar ministrando aqui. O louvor é com eles também, Felipe? Vocês não me falam essas coisas, eu tenho que buscar revelação, né? Fico gastando os meus créditos de revelação. Então vai ser o apóstolo Pedro pregando e o louvor também da igreja Remanescentes vai estar ministrando aqui. Amém, queridos? No finalzinho, cadê o pastor Marcos? Finalzinho tem codonia lá embaixo. Olha, você que está aqui hoje não vai embora sem tá. É porque não tem que escrever, né, gente? Hoje participe conosco do algodão doce. Esse cabelo aqui. Interessante. Então não vai embora, passa lá embaixo. Tem um algodão, tem chá também? Um suquinho? Hoje é só algodão doce. Chá não combina com algodão doce, né? Aqui na minha idade eu me importo com, né? Mas enfim, então passa lá embaixo, tem um algodão doce, pega pro seu filho, pega para você, vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar pela Turquia, vamos orar pela Síria. Que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus alcance aquele povo, que o Senhor converta o coração daquele povo. Não vai nessa que isso aconteceu na Turquia porque eles não creem em Jesus. Não vai nessa, não. Jesus quer salvar a Turquia. Jesus não quer matar os moradores da Turquia. Jesus quer salvar eles. Mas o homem escolhe os seus caminhos e o juízo de Deus acontece. Mas que o Senhor tenha misericórdia deles. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós oramos pela Turquia, oramos pelas famílias, oramos pela Síria, suas famílias, e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia desse povo. Salve esse povo, Senhor, vá com socorro sobre aquela nação, sobre essas duas nações, e que a tua misericórdia, Senhor, salve esse povo. O coração deles se dobre ao Senhor e eles se convertem e saibam que só o Senhor é Deus. Bendito seja o teu nome. Igreja Betel, eu te abençoo no nome de Jesus e eu declaro que sobre você há uma palavra, e essa palavra é: vocês são os da fé para a conservação das vossas almas. Vocês não são daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a eternidade. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe uma semana cheia da presença de Jesus.